Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Sexta-feira de estreia do Brasil na Copa América. Daqui a pouquinho tem Brasil e Bolívia direto no estádio do Morumbi. E a pergunta de hoje é a seguinte: quem leva a melhor? Você participa com a gente respondendo através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. E participando com a gente, daqui a pouquinho no final do programa você concorre a um par de ingressos para se divertir no domingo no Hilários Comedy Bar. Então participa com a gente. Sorte, boa sorte para você no final do programa. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, a gente começa vendo uma entrevista do Wagner Love, mas uma entrevista diferente. O Love não fala nada de futebol, fala um pouco da sua vida pessoal. E sempre que eu podia, eu ia com a minha mãe, para os pagodes da vida. Eu ia com ela e ela às vezes não queria me levar, porque por criança, né, quando chega ali uma certa hora, te dá sono, né? Cara, desde que eu me conheço, me recordo das coisas, né? Eu já gostava muito de bola, mas graças a Deus eu tive uma infância muito boa que eu brinquei de tudo, né? Além do futebol, era estar com os amigos na rua, aquela coisa de brincar de pique-esconde, polícia-ladrão, enfim, jogar ping-pong, tudo que uma criança poderia se divertir naquela época eu fazia. E assim, às vezes eu passava do ponto, né? Porque queria ficar na rua o dia inteiro. Ia para a escola de manhã, quando voltava, era bola, era rua, não queria comer, não queria fazer nada, mas, cara, minha infância foi sensacional. Eu digo para os meus filhos hoje que eles nunca vão ter a infância que eu tive. Cara, que eu me recordo, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, cara. Minha mãe sempre gostou de samba, sempre escutou em casa. Meu padrinho também, quando eu estava na casa dele, ele escutava muito. Bezerra, minha mãe gostava muito de Bebeto, Benito de Paula, esses caras assim da antiga, Emílio Santiago. Então, desde muito novo eu gostava de escutar também. E sempre que eu podia, eu ia com a minha mãe, para os pagodes da vida. Eu ia com ela e ela às vezes não queria me levar, porque por criança, né, quando chega ali uma certa hora, te dá sono, né? E ela falava, eu não vou te levar, você vai dormir, não sei o que. Mãe, eu quero ir, eu não vou dormir. Mas tinha hora que eu não aguentava, então, era aquelas mesinhas de bar de ferro, né? Juntava 2, 3 daquela ali, era ali que eu deitava, sem reclamar, porque era o que eu queria estar junto com ela. E quando dava 5, 6 horas da manhã, ela só me cutucava e falava, agora vamos embora para casa, ponto de ônibus, que não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada disso. Era o ônibus mesmo, era o busão. Então, mas eu ficava feliz da vida porque eu sabia que eu ia ter história para contar depois para os meus amigos. Fui no pagode, fui no samba com a minha mãe, escutei isso, aquilo. E minha família sempre que se reunia tinha o samba, né? Tinha o pagode, né? Tinha um que tocava o cavaco, outro pandeiro, tantã e era aquela festa. Sempre a gente se reunia assim na casa de alguma tia, algum parente, reunia toda a família, principalmente da parte da minha mãe ali, era só alegria. Cara, assim, tu chega num lugar, eu saí de Bangu, né, cara? Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro, velho. 45 na sombra, frito ovo no asfalto, e até viram uns vídeos aí que rolou no WhatsApp um tempo atrás, que o nego achava que era lenda. Tá maluco? Não tem como fritar ovo no asfalto. Tem sim, Bangu dá pra fritar ovo no asfalto, que é quente pra caraca, meu irmão. E, tu vai pra Rússia, velho. Menos 30, menos 20. Então, assim, isso foi, assim, o que mais me assustou foi isso, né? Foi, sair de um lugar muito quente e pra um lugar muito frio, mas uma experiência muito legal. E uma vez, meu empresário, o Evandro, ele foi pra lá, a gente tinha umas coisas pra resolver lá. E nós chegamos, eu fui pra uma pré-temporada, que a gente, em janeiro, não tinha como treinar em Moscou. Então a gente ia sempre para um lugar pré-temporada, depois ia em Moscou, ficava 2, 3 dias de folga e depois ia para outro lugar para continuar a pré-temporada, porque era muito frio. E numa dessa pré-temporada ele falou com o diretor, a gente estava na Itália, se não me engano, só que a gente tinha que ir a Moscou.
E ele foi com a gente para Moscou e depois dali ele voltaria para o Brasil, depois que resolvesse as coisas minhas com o CSK. E nós chegamos, eu estava sem carro, o carro estava no clube, só que eu morava assim, umas 2 quadras do mercado. Chegamos em casa, não tinha nada para comer e tal. E aí eu falei, pô, mano, vamos no mercado. Pô, mas andando, eu falei, pô, 2 quadras aqui rapidinho e tal, vamos embora. Aí, pra ir tranquilo, né? Fomos andando e tal. Na ideia, rapidinho, chegamos no mercado, ele, pô, tá muito frio. Eu falei, frio tá nada, menos 15 tá mole. Menos 15, tava mole. E aí compramos as coisas e tal, aí eu pego 2 sacolinhas, ele 2, pega a sacola e fomos andando pra casa. Quando chega em casa, eu pego a sacola, tiro a sacola da mão e boto no chão. Cara, ele não conseguia soltar a sacola que congelou. E eu, em vez de eu ajudar ele, abrir água quente para ele botar, eu comecei a rir, eu não aguentava, cara. E ele conta essa história até hoje. Ficou me zoando, não me ajudou, minha mão congelando, eu tô quase morrendo de frio, tu ficou correndo. Então, pô, cara, esse dia foi sensacional, é uma história que eu vou levar pro resto da vida, cara. Cara, eu acho maneiro nos outros. Maneirão, os caras fazem, pô, tem vários aí, pô, tatuagem. O Christian, quando jogava, cada hora fazia uma. Tive agora com o Quaresma, Ricardo Quaresma, no Besiktas, pô, toda hora também, pescoço, caraca, eu falo, rapaziada, pô, fera, maneiro, mas não me vejo tatuado. E outro também que é negão, acho que não aparece muito não. Cara, não faço ideia, velho. Talvez, né? Talvez trabalharia, nem que estivesse carregando instrumento nos outros. Mas assim, eu graças a Deus eu tomei para esse rumo aí do futebol. Quando eu cheguei ali com 8 anos de idade, ali, eu falei, pô, não é isso aqui que eu quero. Com 8 anos eu já tive essa percepção que dava, e as pessoas na rua falavam, pô, tu tem qualidade, vai para um clube e tal. E foi quando eu comecei a... Mas eu tenho outros gostos, assim, que quem sabe quando eu parar eu não aproveite para aprender, para fazer. O Ayrton Senna acho que é um ídolo assim mundial, vamos dizer assim, cara, porque o cara, domingo acordar com aquela musiquinha, pô, era sensacional, cara. Então, e a gente na rua, molecada, né, quando ele ganhava, fazia Ayrton Senna e tal. Então, pô, esse cara assim, fora do futebol, o cara é um ídolo indiscutível. Cara, na Rússia eu falava assim, entendia muita coisa, mas falar assim foi muito difícil. Mas eu sabia dar um bom dia, uma boa tarde, um obrigado. Eu sempre soube o básico, assim, tipo na Rússia, spasiba, que é o obrigado. Na França, merci, ou au revoir, que era o tchau. Pô, na Turquia, merhaba. Não sei, chega para Merhaba, Günaydın, que é o bom dia, Günaydın. Cara, na China era o xexê, obrigado. Cara, primeiramente dizer que eu estou muito contente com essa minha volta, muito feliz com o que as pessoas, o carinho que as pessoas vêm demonstrando comigo, principalmente nas ruas. E eu quero só dizer que não vai faltar luta da minha parte, dos meus companheiros, com certeza, que nós vamos continuar lutando para que a gente possa dar muita alegria para o nosso torcedor que é tão fiel ao Corinthians. Tá aí um pouquinho da história do poliglota Wagner Love, que vem mandando muito bem com a camisa do Corinthians, tomou a vaga do Gustavo e hoje é o camisa 9 do Timão. Pessoal, final de semana chegou, você quer se divertir, ainda está em dúvida para onde ir, acabou a dúvida. Você precisa ir para o Ski Mountain Park. Boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal, nós temos 16 atividades, entre elas, escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha,
o arvorismo e 2 principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes, e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação, tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. Qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500, Para cidade de São fechar, Roque. com chave de ouro, onde estamos? Cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Valeu, alegria e diversão garantidos. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. A campanha de agasalho para arrecadar agasalhos de São Bernardo do Campo segue a todo vapor, mas você ainda tem um espaço para colaborar. Agora um recado muito importante. Todos os anos chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sambernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Fácil, simples de colaborar. Pessoal, se estivesse vivo nesta semana, o Berdan Catani completaria 100 anos de idade e a TV Palmeiras fez uma homenagem ao ídolo do Verdão. Anos, 12 de junho, né? Aniversário do seu Berdan. Na realidade, ele foi registrado dia 29 de junho. Sempre o pessoal do interior registrava uns dias depois, né? Mas a data do nascimento, 12 de junho, a gente sempre comemorou no dia 12 de junho. Falar de Oberdan e Palmeiras, não tem a que a gente dizer, é amor a vida toda, né? Ele nasceu palmeirense, a família toda descendente de italianos, palmeirenses, veio aos 21 anos para o Palmeiras e até o dia, né, que seu corpo foi levado para a sua morada definitiva, ele foi palmeirense. Eu tive a felicidade de fazer um teste aí e mais ou menos 10 ou 12. É boa fazer um teste, e o Caetano Domênico, que era treinador, ele arremessava a bola com a mão. Se ele não pegar outra, sai, entra outra. Arremessava, pega, sai. Eu tive a felicidade de dar, e ele arremessou. A primeira bola que ele arremessou, bati nela, ela subiu. Todos nós da família temos, sabe, uma gratidão imensa ao Palmeiras. Pelos que eles fizeram para o meu pai, pelo que o meu pai fez para o Palmeiras e a homenagem que eles prestaram no dia da morte do meu pai. Deixar velar no clube foi uma coisa sensacional. Ele casou-se no Palmeiras, ele fez as bodas de prata no Palmeiras, depois a minha mãe faleceu, e todos os aniversários deles, os últimos anos, a gente estava fazendo no Palmeiras. Então, era uma festa para o Palmeiras e é uma festa para o Berdan. Interessante que ele dizia sempre, não precisa convidar ninguém para o meu aniversário, não precisa. Vamos fazer um bolinho, tudo. Chegava nas vésperas e ele falava assim, vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Aonde vai ser?
E a gente nunca dizia que era do Palmeiras, né? Então chegou um ano que a gente entregou para ele o convite dele, uns 15 dias antes. Mas de quem é esse convite? Eu falei, é seu, pai, é seu. Como? Como que vai ser no Palmeiras se ninguém me avisou? Quer dizer, ela achava que precisavam pedir ordem para ele ir para o Palmeiras. Mas era uma relação tremenda, né? Até quase os últimos dias ele frequentou o Palmeiras. Só quando, né, um mês antes do seu falecimento, que ele foi ao hospital, fez a cirurgia, tudo, que ele deixou de ir. Mas era sagrado, né? No sábado, ele ia primeiro, nesses últimos tempos, ele ia até o cemitério, trocava as flores e a velhinha lá no nosso túmulo, que a minha mãe está enterrada, e depois ele deixava ele no Palmeiras e lá ele ficava. Ou ia buscar, a gente ia buscar, ou ele voltava a pé, ou sempre com os amigos. Sempre tinha alguém que queria dar carona para ele para chegar até aqui. Então essa foi a vida do meu pai. Quando eu comecei também a entender das coisas, eu falei, por que a gente não vai guardar as coisas do papai? Né? Por que a gente não guarda? E a gente começou a guardar, eu e minha mãe. A gente guardava tudo. Ele ia num lugar, trazia alguma coisa, a gente guardava. Ia no outro lugar, guardava. Todos os jornais, todas as revistas, não tinha internet uns anos atrás, né? Então a gente comprava jornal, ganhava revista ou ia comprar revista. Então a gente foi guardando. Antes era pequenininho, né? Porque aqui era um quarto, né? Antes era pequeno, a gente fazia no corredor e no quarto dos fundos. Depois que ele faleceu, eu e o meu marido falamos, nós temos que aumentar, né? Mas, olha, quando ficou pronto, de coração, a gente se sentiu realizado. Porque cada cantinho aqui tem as lembranças que ele ganhou, tem as lembranças dos aniversários, dos bolos dele, tá todo aqui os enfeites, as roupas dele, a última roupa que ele usou, as roupas que ele jogava, as camisetas que ele ganhou, os sapatos que ele gostava, né? E a chuteira, né, que ele jogava, e a outra chuteira que ele ganhou nova, e todas as recordações, tudo dele aqui dentro. Eu acho que o Palmeiras, pela grandeza que o meu pai representou para eles, nunca poderia deixar de homenageá-lo. Ídolo não morre, tá bom? Ídolo permanece. E eu acho que as pessoas boas, elas devem sempre ser cultivadas. E ela sempre deve mostrar para as outras pessoas o exemplo que ela deixou, como homem, como ser humano e como profissional, tá? Porque a gente não pode dizer que ele foi um ótimo jogador, mas como ser humano, não. Então, para a pessoa ser completa, ela tem que ser completa em todos os seus aspectos. Meu pai foi, certo? Isso sem dúvida não para gabar, mas ele foi. Então, essa demonstração de afeto para o meu pai é, sem dúvida nenhuma, uma grande homenagem que se faz a ele, né? Porque em todos os momentos da sua vida, ele era o Palmeiras em primeiro lugar, tá? Então, nos últimos tempos, ele dizia, eu não sou mais Palmeiras, não sou mais palmeirense. Como você não é palmeirense? Não, eu sou palestrino, ele dizia. Eu sou palestrino, porque eu comecei no palestra e vou continuar a morrer. Na hora que eu morrer, eu vou ser palestra Itália. Então, era a conversa deles, né? Então, isso aí, gente, perpetua, isso aí não pode, né, acabar, não pode morrer de uma hora para outra. Então, Palmeiras não só para o Berdan, mas outros ídolos que deixaram marca, na realidade, deve fazer como os outros clubes deveriam fazer também, né? Agora, o Palmeiras foi o primeiro clube que começou a homenagear os seus jogadores. E quem começou isso? O seu Berdan. Ele teve uma ideia, certo? Vamos homenagear os veteranos, certo? Aí ele chegou para a diretoria do Palmeiras e pediu, que data que a gente poderia homenagear os veteranos? Lógico, a maior data que o pessoal pode se gabar da arrancada heróica no 20 de setembro de 1942, né? Então, vamos lá, vamos fazer. Aí ele começou a bolar, né? Começou a bolar,
mas sem estrutura, sem planejamento, começou a bolar. Então, eu lembro que nas primeiras festas, o que eles queriam? Trazer o jogador e trazer a família do jogador, porque era uma peça só. O jogador não podia estar sem a sua família. E os jogadores que já tinham partido, eles traziam a família do jogador. E homenageavam tanto o jogador vivo quanto o jogador já falecido através da sua família. Isso ele fez por vários anos, até os últimos anos aí. E teve alguns anos que eles homenageavam gente de fora. Por exemplo, uma vez meu pai chamou o Gilmar, que um dos goleiros ótimos que o Brasil teve, da seleção toda, chamou e ele foi lá também para ser homenageado. E sempre quem ele chamava para animar essas festas era o Fiore Giliotti, que adorava estar lá no palco para bater palma e falava muito gostoso. Então, essas lembranças que a gente tem. História sensacional de um dos maiores ídolos da história, não só do Palmeiras, mas do futebol nacional e mundial. Você que participou comigo no começo do programa, respondendo quem leva a melhor hoje, será que é o Brasil ou a Bolívia vai estragar o chopp do Brasil na estreia da Copa América? Torce aí, vamos ver quem levou a melhor. Gustavo Pereira de São Bernardo do Campo falou que 3-0 para o Brasil. Tá animado, Gustavo. Pessoal, Esporte Mais fica por aqui. Segunda-feira estamos de volta nesse mesmo horário.